Oi, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a tia tá aqui para explicar um pouquinho das atividades da semana passada, das matérias de História, Geografia e Ciências, tá? Nós vamos começar pelas atividades de História. Primeiro, vou dar uma explicação para vocês, nós vamos relembrar algumas coisas. Então, vocês lembram sobre o que a gente falou de empatia, que é respeitar o outro, entender a situação que o outro está passando, né? Se colocar no lugar do outro, não fazer para o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo, né? E também nós vamos falar um pouquinho sobre o bairro. O bairro, então, é um conjunto de ruas, né? Naquele lugar tem um conjunto de ruas e aí lá é definido um bairro. Os bairros, eles têm passado e tem o presente, que é o agora. Então, tem o antes, há muito tempo, e tem o agora. Então, na página 58, tá falando disso, né? Do passado e do presente de um bairro. Já na página 59, tá mostrando duas imagens sobre o bairro do Brás, lá no município de São Paulo, né? Aqui no estado de São Paulo mesmo. Aí tá fazendo uma pergunta para vocês pensarem, não é para responder escrito, é só para pensar sobre. De acordo com os textos, as imagens, quais são as principais mudanças que o bairro do Brás passou no passado para o presente, né? Antigamente, as ruas eram feitas de paralelepípedo, que é como se fosse um tijolo. Hoje não, as ruas são asfaltadas, né? Antigamente não tinha tanto automóvel, hoje tem muito. Então, vocês vão prestar atenção quais foram as diferenças do bairro no passado e do bairro agora. Agora aqui, a página 62. No exercício, tá falando, no exercício número 1, tá pedindo para vocês marcarem com um X as imagens que representam situações de respeito, de empatia e boa convivência em comunidade. Então, na primeira imagem, o motorista está esperando o pedestre passar. Isso é uma situação de respeito? Sim, então vocês vão marcar X. Não seria uma situação de respeito se ele não esperasse, não desse passagem para os pedestres, né? A segunda situação, os passageiros em estação de metrô no horário de pico. Então, é um monte de gente, uma empurrando a outra, uma xingando a outra, uma querendo entrar primeiro que a outra. Isso é respeitar o outro? O que vocês acham? Vou deixar isso para vocês pensarem. Depois, na terceira imagem, um aluno ajudando o colega na sala de aula. Isso é uma situação de empatia, de respeito pelo amigo? Se vocês acham que sim ou que não. Se sim, marca o X. Se não, não marque. E por último, um homem ajudando uma idosa a atravessar a rua, né? Então, o que vocês acham? Que isso é respeitar ou não é respeitar? Vai marcar X no que representa a situação de respeito e empatia com o outro, tá? Já na página 64, tá pedindo para vocês imaginarem se vocês acham que mudou a situação desse bairro da Ladeira Porto Geral, na cidade de São Paulo, ou se vocês acham que permaneceu dessa forma. Então, por exemplo, aqui tem a primeira imagem, é a atividade portuária, atividade de porto no Rio. Antigamente, as pessoas usavam barquinhos pequenos. Vocês acham que continua barquinho pequeno ou hoje em dia eles usam os navios grandões para carregar as coisas, né? Segunda imagem, pequeno fluxo de pessoas. Vocês acham que tem ainda poucas pessoas andando de carroça? Ou vocês acham que isso mudou, né? A terceira imagem, o nome da rua é uma coisa que muda ou uma coisa que permanece? E por último, as construções, né? As construções, elas continuam casas pequenininhas ou já começaram a mudar para prédios e apartamentos? Então, marquem M ou P, tá? Bom, então essa foi a explicação da atividade de História, né? Eu acho que deu para vocês entenderem, mas qualquer dúvida vocês podem me avisar, tá? E agora eu quero que vocês
continuem assistindo o vídeo, que eu vou explicar a matéria das atividades de ciências, tá? Prestem bastante atenção aí que eu vou explicar. Então vamos lá, ó. Na atividade de ciências, vocês precisam lembrar do que são materiais artificiais e o que são materiais naturais, né? Qual é a diferença dos dois? E também lembrar dos estados físicos, né? Que seria o sólido, o líquido e o gasoso, né? Bom, então nessa página 134, o exercício 6 está falando que a madeira é material muito usado pelos seres humanos. Aí tem 3 questões. Na letra A, citar uma característica da madeira. Então, a característica da madeira que característica que a madeira tem? Ela é dura, ela é resistente, ela quebra com facilidade, ela precisa ser aquecida para ser esculpida, ou ela somente pode ser esculpida e cortada, né, com facilidade, com ferramentas adequadas. Então, vocês vão colocar aí quais são as características. Na letra B, tá perguntando se é um material natural ou artificial. A madeira, tá? Na letra C, de onde é retirada a madeira utilizada para fabricar objetos, tá bom? E depois no exercício 7, tá pedindo para vocês lerem um pequeno textinho. E aí a letra A tá falando assim: o mais indicado é que as crianças usem copos de plásticos ou de vidro, né? E por quê? Aí vocês vão responder se o indicado para crianças é plástico ou vidro, né? E por que tem que ser esse material, com quais são os cuidados que a criança tem que ter, né? A letra B não precisa fazer, tá? É só uma conversinha. Então, na página 135, exercício 8, vocês vão completar as frases com os estados físicos dos materiais. Então, tem 3 explicações. Na primeira, tá falando do material no estado que não tem forma definida e ocupa sempre a parte de dentro do recipiente que ele está. Então, a quantia que eu colocar dentro daquele recipiente é a quantia que vai ficar. Qual é o estado desse material? Ele é líquido, sólido ou gasoso? Depois a letra B, materiais no estado tananã, não tem forma definida também, só que ele ocupa toda a parte de dentro daquele recipiente que ele tá, diferente do anterior. E na letra C, o material no estado que tem forma definida, não importando o local em que está. Então, aquele material já tem uma forma, certo? Bom, por hoje é só. Essas foram as explicações da nossa segunda-feira. São atividades da semana passada, né? E aí, na quarta-feira, eu vou explicar as atividades de geografia, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essas atividades, podem colocar nos comentários, que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um beijo e até quarta-feira. Espero que todos vocês estejam assistindo os vídeos e acompanhando as aulas, tá bom? Tchau, até quarta!